Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast, esse espaço no qual a gente quer te informar da forma mais completa, responsável e informativa possível. Hoje a gente tem uma convidada que vai falar pra gente sobre as questões psicológicas de tudo que envolve desde o diagnóstico do câncer infanto-juvenil até o tratamento e, enfim, a continuidade da vida da criança, do adolescente e da família diante desse desafio. A gente está aqui hoje, então, com a Vânia Menezes Guzmão, a psicóloga da Casa Guido. Peço para te apresentar, Vânia, e depois falar um pouquinho para a gente de como é que funciona o dia a dia de vocês lá na Casa Guido. Como que é essa função, que eu imagino tão desafiadora, de ser esse pontinho, assim, de luz, de esperança, de acolhimento também para as famílias lá na Casa Guido. E seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maiara. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço por aqui estar e espero poder contribuir com vocês e com o pessoal de casa que está ouvindo. Então, eu sou a Vânia, sou psicóloga, atualmente atuo ali na Casa Guido, junto de toda uma equipe, né? E os nossos pacientes familiares. Então, a casa, para quem não conhece, é uma casa de apoio, né? E o serviço de psicologia, ele não é diferente. A gente atua justamente voltado no apoio, né? Apoio emocional, apoio psicológico, um cuidado, né? Um olhar de cuidado. Então, o paciente, ele chega através do serviço social, encaminhado, né? Pelos hospitais, ou o paciente tem a busca ativa, passa pela nossa porta de entrada, que é o serviço social, automaticamente a gente trabalha em equipe, muitas das vezes eu acabo, né, comungando ali junto do serviço social, e a gente faz a partilha. Então, logo eu capto esse familiar, esse paciente, faço, né, toda uma escuta analítica, uma escuta orientada, que a gente chama, né, e a gente vai construindo vínculo com os nossos pacientes, as nossas famílias, e através desse vínculo nasce, né, a nossa história. Sim, que interessante. A gente comenta que, já comentamos, né, em outros episódios, que quando o paciente, né, e automaticamente o pai, a mãe, a família chega ali, é um ambiente completamente novo, que ninguém espera precisar adentrar, precisar conhecer de perto, e que muitas vezes é um momento ali em que o chão se abre, né? Então, assim, essa escuta que tu tinhas comentado, esse cuidado, é importante desde o início, né? Desde esse primeiro momento em que o paciente foi diagnosticado ali no hospital e encaminhado para o serviço que a Casa Guido presta, né? Então, ele chega ali e logo de cara, né, tem esse acolhimento que vocês fazem. Como é que funciona, assim, nessa etapa, quando eles chegam ali? Então, o paciente chega, como você fala, né, traz em sua fala, abrir um chão, abrir um buraco e ele está perdido, muitas vezes desnorteado, pouco se fazendo entender o que está acontecendo com a família em si, com o seu ente querido, né, com o seu filho, enfim. E são muitas informações, né? Então, primeiramente, ele é acolhido pelo serviço social, junto com o serviço de psicologia, e a gente faz toda aquela escuta, mas deixa, né? É importante a gente se fazer ouvir para se fazer entender aonde dói mais, né? De que forma que a gente pode estar orientando melhor aquela família, qual é a dor daquele momento, né? Porque o diagnóstico, de fato, ela é uma nuvem branca, né? Ou a massa cinzenta que tomou conta, e ele não sabe o que fazer. Então, a gente só direciona para o serviço clínico, né, que vai, como que funciona aquele tratamento quimioterápico, de que forma que a casa, né, vai ofertar esse suporte, né, quais são as condições, enfim, para estar conosco naquele momento, e posteriormente, nesse processo de construção de vínculo com essa família, com esse paciente, né, a gente vai se fazendo entender qual que é a necessidade, qual que é a demanda, né, é uma escuta, né, então a gente chama essa família para próximo, faz aquela escuta, né, lá na salinha reservada, enfim, para o paciente, para o familiar, ou para o pai. Muitas vezes não é o pai, muitas vezes não é a mãe, muitas vezes não é o próprio paciente, é um irmão que ficou lá em casa. Então, assim, a casa é a casa de apoio e abraça a família. Por isso que a gente é chamada segunda família, segunda casa, né? Tem muitos pacientes que acabam não tendo vontade de ir embora quando estão ali conosco, porque é uma casa alegre, é uma casa que tem vida, que traz vida, né? Em todos os detalhes e nuances, e também através dessa equipe que está ali pronta para abraçar cada necessidade, né, cada família dentro da sua singularidade, isso que é o mais importante. Então, ele veio, né, totalmente sem chão, e a gente orienta dentro daquela necessidade especial. O que que é? Qual é o tipo de câncer, né?
certamente que a equipe técnica, o médico específico, né, do paciente, enfim, aquela equipe que está lá no hospital, que espera que a gente atua junto, né, mas é diferente da Casa Guido, porque a nossa casa é a casa de apoio. A gente busca se fazer entender qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de protocolo que esse paciente vai fazer, né, como que ele vai ser inserido no processo de hospitalização, porque essas informações, para nós, enquanto equipe, são muito ricas de detalhes e como vai ser o dia a dia, né, como que vai ser a rotina desse paciente, dessa família, porque muitas vezes, né, um pai e uma mãe vão precisar largar um emprego, né, se desfazer de laços, de situações, para poder estar ali voltado para aquele cuidado naquele momento. Então, a escuta, né, o acolhimento, esse serviço de apoio psicológico, nesse primeiro momento, serve, né, se dá para isso, para a gente se fazer entender, caminhar, fazer essa nova, né, rótula, né, ela volta atrás, perdão, ali. Então, a gente volta, né, faz uma nova direção nova mesmo, direção, assim, busca, né? Me fugiu a palavra agora. E a gente, então, consegue, né, volta a caminhar com essa família, faz uma nova rota, realmente, né? Então, assim, dentro de um novo, porque a gente costuma dizer o quê? Nascemos de novo nesse período, né? Porque a gente não sabe o que espera, né? Não sabe o que vai acontecer. E tudo que o ser humano tem é medo do novo, né? Se desconstrói, se refaz. E quando um paciente passa a ser cliente de um hospital, né? E a gente fala paciente, ele passa por um processo de despersonalização, né? Ele descaracterização. Então, ele nasce de novo para um novo. Então, ele é submetido a vários procedimentos, a vários processos, ele é invadido, né? Inclusive por nós, muitas vezes. O psicólogo, né? Muitas vezes as pessoas correm dos psicólogos. Eu não gosto de falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, porque vai falar exatamente daquilo que dói, né? Daquilo que não é tão bom para ele. Então, a gente vai adquirindo, né, esse processo de construção de vinculação, que é muito importante, se fazendo entender a singularidade dele, né, respeitando o tempo e espaço através dessa escuta, porque a escuta, ela é muito importante, muito mais do que se a gente ficar, não, vou tentar descobrir o que agrada, eu vou tentar buscar uma comidinha, então, que nesse momento apetece mais para ele. Não, olha, senta, percebe a necessidade desse paciente, dessa família, dessa criança, desse adolescente, desse jovem e se faz entender, entra no mundo dele, no universo dele, sabe? Faz essa escuta. Assim a gente consegue ser mais assertivo, sabe? Dentro do cuidado de cada detalhe, não só dentro do apoio da Casa Guido, mas também o externo, né? O tratamento clínico que ele recebe da parte do hospital, né? Do profissional de oncologia mesmo. Interessante, Vânia. E escutando, assim, até a tua forma de relatar sobre isso e a tua abordagem mesmo, dá para sentir, assim, o cuidado e o profissionalismo nesse momento, porque realmente é um momento muito delicado, né? E cada família tem a sua realidade. Como é que tu percebes isso, assim? Em alguns momentos a preocupação maior... claro, a preocupação maior é com a saúde do filho, né? Isso sem dúvidas, mas assim, uma preocupação que se sobressai, de repente o trabalho, como é que eu vou deixar o trabalho, como é que eu vou deixar outros filhos, é uma rota realmente que precisa ser refeita para estabelecer um plano, assim, né? E tu achas, assim, que seriam duas perguntas, né? Como é que tu enxergas essas diferenças? Como é que tu, nessa tua experiência desse tempo ali, né? Como é que avalia isso? E como é que tu enxergas, assim, o resultado de conseguir desenhar esse novo caminho? Essa ajuda para desenhar o caminho, dá um alívio para eles, assim, de pelo menos... Agora conseguir visualizar um pouquinho de como é que vai ser, sabe? Explicar um pouquinho melhor sobre as questões de como é que vai funcionar o tratamento, ajudá-los a clarear um pouquinho esse caminho, que num primeiro momento, enfim, é completamente escuro e não se apresenta como, assim, uma direção, né? Uhum. Quando a gente recebe, né, faz esse contato com as famílias, geralmente elas já são encaminhadas porque são famílias que têm vulnerabilidades, né, e uma delas é essa questão financeira, né, e eles estão perdidos, desnorteados, por isso que o serviço social é um dos nossos carros-chefes, né, também, e então a gente faz aquele primeiro contato com a família, se faz entender a historinha pregressa de forma breve, né, e as necessidades. Então,
para aquele primeiro momento é muita informação. Eles não estão preocupados, é o sentimento, sabe? A observação que a gente faz, assim. Não estão preocupados naquele primeiro momento, como vai acontecer, se vai ter um ovo para fritar, se vai, sabe? Se eu vou precisar sair do trabalho, deixar a minha profissão, porque é muita informação. O meu mundo caiu, e agora? A probabilidade, a possibilidade dentro daquele primeiro entendimento, né, é que é uma doença grave, né, ameaçadora, né, da vida daquele serzinho que está ali. Então, caiu o meu chão, eu não me preocupo com nada disso, né? Ou eu me preocupo com isso, mas e com como eu vou lidar agora aqui? Então, assim, é um mix de muitas coisas, muitas emoções, muitos sentimentos. Por isso que a gente faz esse passo a passo. Então, a gente vai, faz esse montante de informações, essa acolhida, nos apresentamos, né? Ofertamos o serviço da casa, direcionamos por que a casa está ali, para quê, qual é o objetivo central, e nos colocamos à disposição e, posteriormente, a gente vai fazendo o contato. Então, à medida que esse paciente inicia o tratamento mesmo, é o dia a dia, sabe? Então, que vai caindo a ficha, vai se fazendo entender. À medida que eles vão passando pelos processos, as coisas vão acontecendo, né? Externamente e internamente. E aí é onde a gente consegue pegar, opa, aqui eu consigo direcionar aqui. Então, a gente senta, a gente conversa, a gente faz visitas, né, domiciliares para se fazer entender como que é lá dentro da casa, não só dentro do hospital, né, dentro do processo clínico. Então, a gente vai conhecer o lar dessa família, conhecer as necessidades maiores, os outros familiares, né, e de que forma que nós, enquanto Casa Guido, podemos abraçar essa família. Não só para uma medicação, que muitas vezes o SUS não cobre, né, o hospital às vezes não tem um recurso para ofertar, mas é o todo, sabe? Então, assim, a Casa Guido, ela tem muito esse olhar humano, né? Eu quero me fazer entender qual é a necessidade, de que forma que eu posso te abraçar, de que forma que eu posso te acalantar, já que nesse sentido clínico, né, foge o nosso alcance, mas dentro de tratamentos, medicações, enfim, quando o SUS não consegue, quando o hospital não consegue ofertar, a casa também conta, né, com uma pessoa jurídica, né, uma advogada, que ela nos auxilia também, trazendo esses recursos, né, enfim, abrindo uma ação judicial e graças a Deus e a essa equipe técnica maravilhosa, né, que está ali, a gente consegue, né? Então, assim, tudo para ofertar esse cuidado. Então, dentro dessas necessidades, né, esse olhar singular mesmo, porque cada família é uma família, né? Então, a gente vai abraçando, delineando, mapeando e ajudando, abrindo novos caminhos, né, fechando outros. Não sei se eu me fiz responder a tua pergunta. Sim, sim, muito interessante. Nesse sentido. E, Vânia, tu estás então há 4 meses ali, já deu para sentir bem como é que funciona, mas aos pouquinhos muita coisa vai acontecendo também, assim, né? Muita novidade sempre, conhecendo mais as famílias, que são muitas, e como é uma profissional, assim, que veio num tempo já significativo, mas até recente, como que tu avalias, assim, a importância desse tipo de abordagem para as famílias que chegam ali, assim, a partir do momento em que elas passam por um momento de extrema incerteza, mas que podem contar com essa ajuda? Como que tu avalias a importância desse tipo de abordagem, de atendimento psicológico e da equipe no geral, assim, enquanto psicóloga? O apoio psicológico, ele é fundamental, né? Quisera eu poder falar diferente, isso para todos, não só para as nossas famílias, para os nossos pacientes, né? Nós devemos, o psicólogo deve buscar, né? Esse tipo de apoio, esse tipo de cuidado, porque é um cuidado de amor, é uma linguagem de amor, né? Infelizmente, muitos de nós não se faz compreender, não tem essa expansão de consciência, né? De que não é uma perda de tempo, é um cuidado, né? É um olhar que eu tenho que ter para dentro de mim, porque se eu não estiver bem, né? A cabeça é que controla tudo, né? Então, se a minha mente, o meu coração principal não estiver bem, nada vai funcionar bem. Então, assim, dentro de um serviço, né, de uma casa de apoio, ele é fundamental, né? Eu sempre costumo dizer que é uma aliança junto com o serviço social, que um não pode caminhar sem o outro, né? Porque é diferente o serviço, mas ao mesmo tempo ele casa e casa muito bem. Então, como na casa nós não podemos ter um atendimento clínico, né, porque é um trabalho diferente, é uma instituição, né, então assim, a gente não tem essa permissão, é um clínico, mas assim, existe o acompanhamento. O que é o acompanhamento? Essa construção de vínculo, né, buscar saber, oi fulana,
como é que você tá? A Maria tá bem? O João tá bem? Tem algo que eu possa fazer por você, né? Porque os pacientes, eles vêm e vão, a casa tá aberta, né? Das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia. Então, as nossas refeições são realizadas com os nossos pacientes. Então, é esse momento, sabe? É a construção verdadeiramente de vínculo e o processo de entendimento de que eu preciso separar o coração, a emoção da razão, de eu me fazer entender, sabe? Que uma coisa é uma coisa, que é o profissional, e que muitas vezes eu vou precisar sentar ali com ele, se fazer ouvir da dor dele, dos problemas dele, e não tomar para minha vida, é entender que é dele, que não é meu, e que eu sou uma peça mediadora para auxiliar naquele processo, entende? Isso é fundamental. Então, assim, essas escutas, essas orientações para eles, que muitas vezes eles não buscam a gente por conta do processo, né, do tratamento oncológico, mas às vezes é uma dinâmica familiar lá em casa que acontece, por isso a importância de a gente estar fazendo visita em loco, sabendo como que é o dia a dia, né, lá em casa, como é que funciona, tá faltando o quê, porque o financeiro, se não tá bem, a cabeça não vai bem, a noite não vai ser tão tranquila, eu não vou conseguir descansar. Se um outro filho não tá bem, não tá indo bem na escola, de repente está se sentindo desamparado nesse momento, porque a minha atenção tá voltada para essa criança, né, específica que está em tratamento oncológico, então é um todo. Por isso que a importância do olhar, né, da psicologia é crucial, né, durante todo o tratamento, porque é trabalhar as especificidades, né, de cada situação, acolhendo, dando colo, resolvendo, tá? Então, como que a gente vai lidar com isso agora, né? Quais são as ferramentas que a gente tem para isso? Mas isso, o mais importante, Mayara, é dentro da linguagem, do entendimento daquela família, daquele paciente. Por isso que a singularidade, ela é única, né? Então, é esse olhar voltado. É como se eu olhasse para você agora e os seus olhos, a entrada da alma, a porta da alma, e eu preciso me fazer entender. Se eu não sentir, não vai fazer sentido. Então, o diferencial, né, da psicologia e do profissional da psicologia, principalmente, né, numa casa de apoio como essa, em redes de saúde, se faz diferente muitas vezes nesse sentido, porque eu preciso sentir. Se eu não sinto, não faz sentido. Tem um filósofo, né, Jung, não sei se você conhece, que tem uma frase bem clichê, assim, ele trouxe, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. É isso que traz o toque, é isso que faz a diferença, essa é a essência, né, do ser humano. Então, quando cada família chega, né, ela é diferente, né, o inicial, o que trouxe pra gente é o mesmo, né, é um diagnóstico, é um câncer, sabe, não tem problema. Mas ela é única, né? Então, a gente trabalha muito dentro disso, sabe? Voltado para a singularidade, para o cuidado, para as necessidades de cada casa, de cada família. Então, eu faço a escuta do pai, eu faço a escuta da mãe. Às vezes, aquele pai e aquela mãe, eles são divorciados, né? Já tem outros relacionamentos, outros filhos, enfim. Eu trago toda essa família, então eu vou conhecendo. Aí eu vou abrindo espaço, vou conhecendo, de repente, quem sabe se a gente chama esse pai aqui então, já que ele não participa tanto, né, do dia a dia, enfim, e a gente conversa. Aí faz uma conversa separada, e depois a gente junta tudo. Então, assim, não tem um tempo específico, né, que na psicologia clínica, lá no consultório, a gente diz, tem 1 hora para, né, de 60 Sim. minutos, 1 hora, né, de 50 a 60, o máximo, e ali não, então, assim, pode ser menos, pode ser um pouco mais, porque realmente é uma escuta, é uma orientação psicológica, né, mas uma escuta analítica, uma escuta carinhosa, uma escuta com cuidado, voltada, né, pautada ali no cuidado mesmo, sabe, daquela família especificamente. Não, assim, pessoalmente, eu sou uma defensora da terapia, assim, do psicólogo, do psiquiatra quando necessário, porque eu acredito que a gente ainda tem muito a avançar no entendimento, na aceitação, no entendimento mesmo, assim, na clareza do quanto isso é natural e o quanto isso é importante para que a gente consiga viver bem, independente da situação em que nós estamos, né? Numa vida corrida, numa vida cada vez mais cheia de compromissos, cada vez mais cheia de estímulos. Imagina só diante de uma doença que ameaça a vida, que muda toda a rotina familiar, que, né, muda os rumos, o futuro e tudo. Como é que fica, né, o emocional, né,
o psíquico mesmo, né, desse paciente, como que consegue lidar e fazer as conexões, assim, diante de uma situação, de uma emergência. Então, bem como tu tinhas comentado, assim, né, um serviço essencial e que precisaria, né, que a gente avançasse ainda mais no entendimento das pessoas sobre a importância disso, sobre a eficiência disso também, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas desabafar, eu vou desabafar com um amigo, mas não é isso, né? A gente escuta pelas tuas palavras, pelo teu profissionalismo, a importância de saber lidar e de saber escutar diante de determinadas situações, né? Porque tu podes não ter e tu certamente não vai ter a receita de bolo, né? Que bom se tivesse, né, uma receita para não sofrer, uma receita para curar. Mas, infelizmente, o caminho para isso independe da tua vontade, independe do teu profissional, né? Isso. Como é que tu avalias por esse tempo, assim, essa questão das pessoas entenderem o teu papel diante desse momento e aceitarem? Ainda tem algum preconceito, digamos assim, com relação ao trabalho da psicóloga, de repente, não vai adiantar, eu tô me sentindo muito mal e assim eu vou ficar, não tenho o que fazer. Como é que tu vê isso, assim? Tem, Mayara, infelizmente tem muito, sabe? Ainda tem, existe. Assim, não adianta vir me consolar, eu nem quero ser consolada, assim, sabe? Existe muito, ele é genuíno ainda, né? Mas lembra daquele olhar, né? Do respeitar o tempo e o espaço. Por isso que eu digo que isso é muito importante. E principalmente voltado, né? Do profissional. O profissional tem que se fazer entender isso. Então, assim, não só da família, às vezes da mãe que tá ali, que geralmente são mais as mães, né? Os pais participam, mas um pouquinho mais distantes, né? Cada um no seu papel. Mas tem muito, tá? Muito, muito. Quero, não gosto. E faz aqueles nuances assim, não gosto. Não, hoje não. Quem sabe na próxima semana, na próxima consulta, né? Porque eles fazem passagem pela casa, né? Então, às vezes são de outras cidades, enfim. Então, vamos sair hoje. Gente, opa, fulano vem. Então, a gente já vai ficar mais lá perto dos bastidores, refeitório, né? Para tentar fazer essa aliança, né? Assim, essa vinculação. Então, assim, tem bastante, mas o respeitar o tempo e o espaço e construindo esse vínculo, né? Dentro daquilo que ele me emana naquele momento é crucial. Então, assim, eu cheguei na casa, sou nova profissional na casa, né? Mas, assim, tem pacientes que eu consigo já ver resultados, sabe? Chegava lá, ficava já reprimido, não quero. Porque também já passaram outros psicólogos, né? E aí, às vezes, vinculou com sabe? Não, é só conversar, né? E não é só conversar. Não é só desabafar, é verdadeiramente ter esse olhar, essa escuta voltada para a necessidade, é o olhar da alma, sabe? A porta de entrada é a alma. Opa, ele me deu uma abertura. Então, a gente vai realmente trabalhar aquilo, não é só escutar aquilo. E quem sabe? E aí vê possibilidades. E, de repente, quando ele está trazendo tudo aquilo, ele mesmo já... Opa, eu disse isso? Sabe? Então, assim, ele não fala, a mãe falando, né? Não, ele não fala muito, ele quase não fala. E é o paciente que mais fala, e aquele que geralmente é falante, quase não fala. Eu preciso ficar o tempo todo estimulando, perguntando, e às vezes a gente vai para a brinquedoteca, que nós temos um espaço muito bonito também, e aí pega um livro, ou pega um brinquedo, e começa, e ali vai. Então, esse é o diferencial, mas existe muito. Tem uma paciente específica, assim, que ela era bem introspectiva, ela falava, eu não gosto da psicologia, eu detesto a psicologia. Não tem problema, mas vamos só conversar, sabe? E aí começamos, e depois ela começou a vir disparado. Então, assim, como eu consigo aferir o resultado disso é que os bastidores, outro profissional, né, pessoal da equipe, como fulano tá diferente, mudou, sabe? Então, mudou o ar, mudou a vestimenta, já deu um toquezinho, né? Porque eles passam por aquele processo de despersonalização que eu falei, e aí ficam, né? Falante, e ali na terapia, muitas vezes colocava na terapia, na escuta terapêutica, né? Psicólogo fala terapia. Eu colocava algumas situações vivenciadas já com outros profissionais de psicologia, né? Muitas vezes nem vivenciados na casa, mas de posto de saúde, né? E assim. E o que tu acha disso, sabe? Eles buscam aquela aprovação e tu concorda comigo ou tu não concorda comigo? Mas
E é esse olhar, eu não tô aqui para concordar ou discordar. Sim. O que você acha disso? Tá tudo bem para você? Faz sentido para você? Sabe? E aí começa, opa, então começou a desconstruir toda aquela imagem, né? Aquela linha de pensamento que tinha em relação ao profissional de psicologia, até que um dia, mas não gosto de psicologia, tem certeza? Gosta? Você gosta de conversar comigo? Gosto. Então, você gosta da psicologia, porque quando nós conversamos, nós estamos atuando dentro da psicologia. E são pacientes, sim, inteligentíssimos, sabe? Jovens, porque nós temos jovens, né? Então, que de repente passa 40 minutos, 1 hora e não sentiu o tempo passar. Sabe aquela fomezinha que dá no café da tarde ali e ficou ali comigo o tempo todo. E quando esvaziou-se, opa, tá, então agora tá tudo bem, agora posso ir? Pode. Tem interesse de voltar? Quer? Temos, então assim, a gente faz também essa escuta online, né, quando o paciente às vezes é de outra cidade, não tem um carro da saúde para fazer, né, o processo de locomoção, então temos opção também, quer conversar online? A gente faz. Tem pacientes que agora já estão retomando o mercado de trabalho, no horário de intervalo ali, olha, eu preciso muito conversar, sabe? Então vamos, a gente faz ali, eu ligo lá, a gente faz pelo Google Meet, né, e a gente faz uma videochamada e a gente conversa, faça aquela escuta. Como é que tá a semana? Como é que tá a rotina? Qual é a dificuldade da semana? O que você tá sentindo? E tudo certo. Então, assim, e muitos pais ainda com bastante defesa, né? Ai, não quero, por quê? Porque quando a gente fala do psicólogo, a gente vai lembrar daquilo que a gente não quer lembrar, né? Então, por isso que eles descaracterizam muito e tentam, né, ir pro cantinho. E é exatamente isso. Mas a importância de respeitar o momento dele, o tempo dele, é a chave, é uma das viradas de chave. Tá tudo bem? Então vem cá, só me dá um abraço, tá tudo bem contigo? Tá. E aí começa. Aí eles começam a falar naturalmente e de repente eles estão envolvidos num setting terapêutico, trazendo, não só desabafando. E a gente aproveita daqueles momentos também, então, porque a terapia ela não é feita só numa salinha fechada, num consultório, né? Então ela pode ocorrer em qualquer momento. Então tá no refeitório, deu abertura para conversar, vamos conversar. Tem uma mãe específica, né, que até conversei tem uns 15 dias atrás, assim, nós recebemos um prognóstico ali diferente do paciente, né, prognóstico mais difícil, enfim, tá indo para análise, estudos, inclusive. Então, pensa como que tá aquela mãezinha. Tá a flor da pele, né? Com muita dor, com muita dúvida, com muito receio. Ela, inclusive, fazia acompanhamento psicológico fora, com um profissional. E, recentemente, como é que tá? Olha, Vânia, eu desisti da terapia, lá em casa tá assim, e começou a trazer, né? Porque eu levava a fulana no psicólogo da escola, o psicólogo da escola referiu que era depressão, opa, então a importância de conhecer, sabe, os bastidores, o tratamento, né, os efeitos colaterais e adversos, então assim, opa, tá fazendo quimioterapia? Então, por fazer quimioterapia, tem pacientes e tratamento, protocolo que traz isso pro paciente, então, o paciente realmente fica, né, mais prostrado, fica num estado de anedonia total, que pode emitir, tá depressivo, não tem vontade de nada. Não é por conta de um tratamento, por conta da medicação, por conta de que tá isolado, de não pode ir numa escola, não pode ter uma rotina, né, comum, como outras crianças. Essa família tem um outro membro na família que é autista. Então, assim, são várias situações, né? E, Vânia, eu não tenho vontade de ir porque eu não quero falar. Eu não quero falar, Vânia, eu tô cansada de falar sobre isso. Aonde eu vou, as pessoas só me perguntam sobre isso. Não tem problema. Vamos fazer uma rotina diferente. E aí, estipulei ali. Então, quem sabe a gente, traz o paciente aqui, a gente vai pra brincadoteca, a gente começa a brincar, muda a rotina, sai do foco do tratamento, da medicação, né, das conversas com o médico, com o enfermeiro, enfim. Vamos mudar o foco. E ali ela vai trazer o motivo da dor dela, o descontentamento muitas vezes, né, a falta de desejo de fazer alguma coisa. E se você quiser, a gente pode marcar, a gente conversa, não precisamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre outras coisas, né? Se quiseres, a gente pode pegar e dar uma volta na praça. Vamos pra praça, vamos caminhar, vamos ver loja, vamos ver vitrine e conversamos sobre qualquer coisa. Tem tanta coisa para conversar, tem tanta coisa para viver, tem tanto cenário para uau, sabe? Vamos fazer isso. Opa, então já deu um brilhinho de novo no olho, sabe? A gente sabe que é o pouco, né? Mas eu costumo pensar assim, Mai, que o pouco pequeno ele cresce, sabe?
ele cresce. Então, assim, se tem essa oportunidade, vamos fazer. Então, ela já voltou para casa, novamente, para Casa Guido, já está novamente no programa ali de fisioterapia, começou, e a gente já está ali no processo com ela. Então, vamos caminhar junto, respeitando o tempo, o espaço, o limite dela. Eu posso, não posso, sabe? Então, esse é o diferencial, assim, e a gente consegue ver resultados. É através do sentimento de gratidão que essas famílias têm, né, pela casa, e não é pelo profissional, sabe, é pelo todo, porque assim, a gente é uma equipe, é um conjunto, um não funciona sem o outro, e eu tenho que entender a importância do papel do meu colega, sabe, porque é a divisão, é a partilha, e nós caminhamos juntos, e é dessa maneira que a gente tenta fazer, né, com que as famílias se sintam abraçadas, se sintam acalantadas, recebam o nosso colo, né, não só através das doações, né, seja dos medicamentos, seja de uma consulta, seja de uma cesta básica, mas é a presença, né? A presença, faz tanta falta, né? E quando ela é importante, sabe? Então, a gente tenta ter esse olhar, né? Caminhar dessa forma. Bonito, tu achas que é essa presença, assim, que te ajuda a dar um olhar de otimismo, um olhar de esperança, aquele brilhinho no olhar que aparece de repente numa conversa sobre outro assunto e que pode perdurar por mais tempo, e que pode trazer de novo essa pessoa a alegria de viver, né? A esperança de viver coisas melhores. Porque, assim, diante de uma situação como essa, nós, seres humanos, né? Eu digo como não profissional da saúde, enfim, que não entendo exatamente sobre o comportamento humano, muitas vezes a gente tem dificuldade de saber o que dizer, né? Não vai ficar tudo bem. Porque, às vezes, de fato, não vai, né? Isso. Pode ficar tudo bem, a gente precisa ter esperança de que vai, mas eu não posso, como amiga, como colega, como profissional, no teu caso, né, como psicóloga, dizer que vai ficar tudo bem, né? E como é que esse teu papel diante desse cenário? Porque tu não podes garantir um final que a pessoa espera, mas tu tens esse desejo de trazer para ela um conforto. Como é que é isso, assim? Então, isso a gente escuta muitas vezes, né, nos grupos de mães, porque acontece as reuniões mensais com as famílias, e as mães muitas vezes colocam, né, uma para outra, então a gente tá ali no grupo e a gente consegue ouvir, às vezes participa do grupinho de cada um no momento do café, né? Ai, porque fulano disse isso. Pra que dizer isso? Não sabe o que falar? Fica de boca fechada. Né? Então a gente já sente isso da própria família, né, do próprio paciente no dia a dia, e realmente, né, então assim, eu costumo ter esse olhar. Muitas vezes o paciente ele não quer ouvir nada. E tá tudo bem, né, sabe? Aconteceu, o paciente veio a óbito. O que eu vou dizer agora? Primeiro, se já existe esse processo, né, da construção do vínculo com o paciente, com a família, melhor ainda, porque você vai se fazer entender como que é a dinâmica daquela família. O que seria importante para ela naquele momento? É só estar ali, se fazer presente? Vai ser ótimo ela receber esse carinho. Por exemplo, numa cerimônia, né, então, eu gosto, né, eu costumo ir, porque a gente vincula, então, assim, não é só mais um pra gente. Então, eu vou lá, vou dar um abraço, eu sinto tanto, mas eu vou dar só um abraço, eu não vim falar nada. Porque tem momentos que não existem palavras, né, que consigam transformar as emoções, os sentimentos daquela família. Então, às vezes, é só se fazer, eu estou aqui. Só Ou confortar, né? Sabe? Não... E, às vezes, um dizer não com qualidade, tá? Faz aquela escuta, mas você já pensou assim? Então, você dá possibilidades para aquela pessoa. Tenta abrir, né, a mente no sentido de ela vai fazer aquela virada de chave interna dentro daquilo que você vai apresentar, porque você vai apontar, né, possibilidades, você vai conversar sobre aquilo. Então, você vai fazer com que ela pense, né, pela cabeça dela, não um externo, né, para o interno, e é o contrário. Então, assim, fazer refletir, porque esse é o maior nuance, né, serviço da psicologia. A gente não vem para eu vou lá receber conselho, vou lá desabafar. Procura um pastor, procura um padre, procura né, nesse nicho que vai lá desabafar, então. Não. Realmente é um processo de ressignificação. Então, assim, é saber o momento,
nós temos que estar prontos e preparados para aquilo, sabe? Não tem problema se eu não tenho nada para dizer agora ou que o momento não cabe para dizer, né? É para dar um abraço? Ok, vamos dar um abraço. É para falar sobre o processo de morte, de morrer? Ok, vamos falar, Vânia, mas aquela família tem dificuldade. Não tem problema. Tudo tem um início, um meio e um fim. Todas as fases, os ciclos da vida passam por isso. Então, nós vamos iniciar. Sabe, dentro daquela abertura que vai dar, a gente vai respeitar o momento. E se houver momentos que a gente precisa falar abertamente, vamos falar, não tem problema, né? Ah, vai ficar com raiva, vai se exceder, não tem problema. Assim como vai celebrar quando der certo, quando né? der certo, exato, assim, porque tem, né? Nós temos pacientes que hoje estão reinseridos no mercado de trabalho, né? Tá fazendo a última quimio agora e a gente sabe que um prognóstico, né? Os resultados dos exames estão ótimos, estão excelentes, então logo vão. Pacientes que já passaram pelo período de acompanhamento, de manutenção. Isso, sim, nós temos muitos exemplos positivos e que foram comemorados também, isso. né? E a gente acompanha, né? Volte e meia, eles mandam uma fotinho, né? Ó, estamos aqui vivendo tal coisa. Ah, é aniversário, hoje fulano celebra, porque o vínculo permanece e o sentimento de gratidão pela Guido, né? Então, assim, permanece, porque é uma história eterna, né? Fez parte de um processo tão importante, tão chave, tão raiz da vida daquela família que é inesquecível, né? Não tem, palavras não vão traduzir, né? Até teve recentemente uma mãe que veio aqui, né? Infelizmente nós tivemos, né, um final que nós não queríamos, não desejávamos, mas a gente sabe que quando existe uma doença fora, né, da possibilidade de cura, ou um prognóstico ruim, porque assim, nem todo câncer ele é incurável, né? Ele tem cura, a gente caminha para a cura, né? Mas existem as probabilidades no meio do caminho, né? Porque muitas vezes não é o câncer que mata, é um processo de infecção, é uma outra doença que veio, como a saúde do paciente já estava debilitada, né? Então, agravou, enfim. Então, não é o câncer que mata, né? Claro que é uma doença, é um diagnóstico que quando a gente recebe, assusta. Perde o chão, né? Abre. Então, assim, não. E ela veio, trouxe toda a bagagem dela. E olha que mesmo diante da perda dela, né? Porque é inimaginável e é isso que a gente tem que se fazer entender. Eu sou mãe, eu falo, eu não consigo imaginar a tua dor. Sabe, eu sinto o que você está sentindo, que eu não posso alcançá-la, mas eu não consigo imaginar. Então, assim, a verdade sempre será a verdade. E a maneira como, né, com que a gente trabalha essa verdade faz toda a diferença nesse processo, sabe? Então, até para eles, muitas vezes a gente fala algo que eles não queriam ouvir naquele momento, mas, Maiara, assim, ó, eu te digo assim com propriedade, esse paciente, ele pode ficar sentido ou ressentido naquele momento, mas ele volta. Porque você é um profissional que faz a diferença, você é um profissional que fala a verdade, que trabalha, sabe, em cima daquilo que ele precisa, da necessidade dele naquele momento, sabe? Diferente do que muitas vezes, a gente faz volta, não fala, ai, como é que eu vou falar isso? Ai, não. Ele volta. Eu já tive muitos pacientes, né? Já trabalhei em outro departamento da área da saúde também, e também voltada para o serviço de oncologia. Então, assim, eu tive pacientes, assim, que falam, ai, me arrepia, eu tenho medo, Vânia, de vir aqui, porque... E tremia. Mas e por que tu vem então, fulano? Ai, por isso e por isso. E muitas vezes tem psicólogos fora. Mas é a diferença de fazer pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, eu vou mergulhar de cabeça naquilo. Muitas vezes é tocar na ferida para cicatrizar, isso. né? E é isso que quer. Então, assim, são as estações que nós vivemos, né? E é isso que a gente precisa estar aberto, assim, para entender. Tá aberto, não tá? Mas ele está aqui, ele te deu uma abertura, sabe? E a gente aproveitar aquele momento e fazer dele o melhor, sabe? Então, plantando sementinhas, regando. Em algum momento ou outro, pode ser que esse paciente, ele desista do processo, dê uma estagnadinha, mas tão logo ele volta, sabe? Então, é entender, não, vai acontecer isso, e a gente sabe que vai. E não tem problema. E muitas vezes é importante a gente sinalizar até lá no início, no primeiro, né, no processo de vinculação, e tá tudo bem. Por quê? Porque muitas vezes, quando ele dá essa estagnada, ele se sente envergonhado de voltar, constrangido. Ai, não vou mais porque eu não fui mais procurar ela, porque eu não fui. Não tem problema, vai acontecer, então você já alerta. E tá tudo bem. Quando você precisar, eu estou aqui. Então, volte e meia, né, a gente vai lá, pega um contatinho, porque a gente trabalha muito com WhatsApp, né, contato telefônico. Oi, fulana, como é que tá? Tá tudo bem? Liguei só pra te dar um cheirinho. Queria saber como é que tu tá.
Aí, às vezes responde, né, quando é o WhatsApp ou a ligação, tá tudo bem, a gente foi para tal cidade fazer determinado tratamento ou um exame, sabe? Ok, obrigada, um beijo, fica bem. Qualquer Ali coisa, o estamos vínculo aqui. já se fortaleceu um pouquinho Isso. mais, Sabe? né? Temos também os pais, assim, que muitas vezes, com um olhar voltado da psicologia, assim, a gente entende que acaba atrapalhando um pouco, mas é um dos mecanismos de defesa que a gente se faz entender, que esse pai cria uma barreira, né? Então, assim, de proteger muito, a superproteção, né? Mas dentro da singularidade de cada um. Então, assim, que não quer falar muito sobre a doença. Aí tem aquele filho que não quer falar também, não quer sofrer, ou se aguenta no último a dor, né, o sofrimento que ele possivelmente está vivenciando naquele processo de hospitalização, de despersonalização, de invasão, desde uma punção, a uma radioterapia, enfim, ele não quer trazer para mim, porque se eu demonstrar o meu sofrimento, minha mãe vai sofrer 2 vezes mais. Então, tudo isso acontece, né, e a gente tem que ter esse olhar para, opa, vou pegar a fulaninha, vou pegar, né, o Joãozinho, e vamos trabalhar sobre isso, vamos conversar sobre isso, porque eles tentam se proteger, né? A gente sente, quando a gente tem um animal de estimação, ou quando a gente é mãe, a gente olha para o filho, opa, não tá bem, não é verdade? Ele não falou nada, mas a gente sente. Da mesma maneira, quando nós não estamos bem, o filho olha, né? O pai, a mãe, não tá bem. Entende? Então, assim, nesse processo a gente constrói isso e a gente tenta sinalizar para o pai, para a mãe, o cenário, ele já existe. E agora, o que a gente faz dele é que faz a diferença. Tanto para depois, né? Ou para o agora. Independente se eu vou ter um desfecho bom, né? O paciente vai curar, né? Ou o paciente, infelizmente, não vai curar, nós vamos ter um processo de terminalidade ali. Mas o paciente pode e a família que fica. Como que ela vai lembrar depois? Ah, eu deixei de fazer isso. Ou eu impossibilitei de falar. Sabe? E em tudo isso. E quando ela chegou lá, curou, tá tendo boas oportunidades agora, mas lembra, porque assim, nós somos emoções, né? Nós somos sentimentos, e somos muito mais isso do que a razão. Então, tudo isso vive dentro. E é esse olhar que a gente tem que ter, a gente tem que olhar para dentro, porque é dentro que existe vida. Muitas vezes a gente tá aqui na aparência, na maquiagem, no cabelinho pronto, né? Numa marca, e não é isso, a vida não é isso. Né? Então, é fazer olhar para dentro mesmo, no sentido de sentir. Eu preciso sentir para fazer sentido, para despertar a vida, sabe? Então, tem tudo isso. Aquele que se protege, aquele que protege, mas a gente pode ver o sofrimento latente ali. E a gente, então, chama. Vamos? E aí, às vezes encara, às vezes dá aquela escapulida ali pela culatra. Não tem problema também. A gente vê uma outra possibilidade de abraçar, sabe? Esse processo. E no final tudo dá certo. Olhando de novo, né, para aquela alma humana como uma alma humana. Só pra gente se encaminhar, então, pro final, porque eu poderia ficar aqui te ouvindo mais umas 5 horas, mais ou menos. Acho que mais até. Mas eu tenho bastante curiosidade, assim, eu acho que, de repente, quem nos escuta, seja paciente, pai, mãe, profissional de saúde, ou a comunidade em geral interessada em saber um pouquinho mais sobre isso, como é que tu, enquanto profissional da psicologia, percebe a questão da espiritualidade para cada família? É importante que a família se apegue nisso? Em algum momento isso pode ser um pouquinho prejudicial ou não? Como tu avalias? Ela é uma das chaves, né? É assim, e a gente tende a respeitar muito, né? Me fugiu a palavra agora. Credo, crença, valor, princípio, né? Então, existe muito, e às vezes são fases, são as estações que o paciente, a família está vivenciando, que às vezes busca, às vezes revolta, né? Como tudo na vida, então são fases, né? Assim como tem as fases lá da negação, da barganha, né? Dentro da psicologia não é diferente com a questão do credo, da religião, né? Das crenças. Então, em algum momento, ou ele vai buscar muito, vai, né? Abrir, opa, tá fervoroso, tá bastante temente, busca mais dentro, né, seus valores, seus princípios ali. E em outro momento pode ser que ele se distancie um pouco, porque existe a revolta, né, que é isso mesmo, eu tô revoltado. Deus, como é que tu pôde permitir isso com o meu filho, com a minha filha, né? E isso
normal, completamente normal, né? Mas ela é um elo, é uma aliança muito importante, né? Eu já tive possibilidade de trabalhar dentro dos cuidados paliativos, onde nós atuávamos, né, junto de líderes religiosos. Então, a gente buscava dentro da nossa região trazer, né, um padre, um pastor, um budista, e veio até um outro, um muçulmano, né? Eu esqueci um sheik, perdão, né? Então, por quê? Porque dentro dessa palestra, né, dentro dessa escuta, dessa troca com o pessoal, né, com tanto da rede de saúde que vinha, ou as famílias que vinham, importante falar sobre, né, o que a espiritualidade, né, fala sobre isso, né, sobre a vida, sobre o processo de morte, de morrer, porque independente de a gente ter um diagnóstico, ninguém é eterno, nós não vamos ficar para semente, né? Um dia a gente vai, e a gente pode fazer planos para 100 anos, e eu posso ir agora, posso simplesmente estar dirigindo agora, infelizmente passar por um processo de acidente e a vida é um sopro. Então, assim, dentro da espiritualidade é tão importante quanto dentro da psicologia, de qualquer categoria, falar sobre a morte, o que vem depois da morte, o que é a morte em si, né, do corpo físico. Então, assim, é muito importante, né, que as famílias busquem, dentro daquilo que acredita, realmente fortalecer isso. Porque é vida, traz ânimo, renovação, né? Espiritualidade é vida. Então, a gente percebe que sim, muitos pacientes buscam em algum momento, né? Já no início, outros se revoltam e xingam Deus e não tem problema. Ai, nossa, não tem problema. Deus te entende. Se ele é Deus, ele te entende, não é verdade? Ele é Deus, ele é muito mais do que a gente, que é um ser terreno, limitado, né? E não consegue expandir muitas coisas. E tá tudo bem. E aí, em outros momentos, eu vou orar. Oh, fulano, bota lá na tua igreja, pega lá na tua, né? E assim vai. Então, é muito importante, assim, é um elo, é uma aliança mesmo, assim. Não sei se eu me fiz responder ou entender. Fez sim, com certeza. Vânia, quero te agradecer muito, muito, muito pela tua participação. Olha, posso te dizer que de verdade a gente poderia te ouvir assim por muito mais tempo, teria muito mais assunto pra gente conversar, porque a cada episódio, acho que a gente vai montando um pedacinho do quebra-cabeça de tudo que é a construção da Casa Guido, e hoje deu para entender, deu para materializar bem qual é o serviço, qual é a importância da prestação desse tipo de atendimento, sabe? Eu acho que com as tuas palavras, o teu profissionalismo, o teu carinho, deu para entender e para demonstrar exatamente o que a Casa Guido quer passar e passa para esses pacientes. Então, te agradeço muito pela tua participação e pelo teu trabalho ao longo desse tempo, e que tenhas vida muito longa na tua vida pessoal, na tua vida profissional e aqui na Casa Guido. Amém. Eu que agradeço, muito obrigada, né, pelo convite mais uma vez. Espero de coração ter, né, conseguido alcançar corações, expandir, né, pensamentos, consciência, porque essa é a nossa intenção. E a Casa Guido de verdade realmente é um braço bem grande, né, 2 braços, é um abraço, né, e sou muito contente, muito alegre de fazer parte hoje desse time que tanto me realiza. Obrigada mais uma vez por aqui estar e poder compartilhar um pouquinho daquilo que é o nosso dia a dia. Muito obrigada, Vânia. Então, eu costumo dizer assim que eu acredito muito, né, que ninguém chega na nossa vida por acaso, e a Vânia é uma dessas pessoas, né? Ela, contando aqui um pouquinho para vocês pessoalmente, ela cuidou do meu vozinho no hospital também, enquanto ela trabalhava nessa outra função, e encontrá-la na Casa Guido e vê-la transmitindo esse amor também para os nossos pacientes é algo muito reconfortante, assim. E essa gratidão que os pacientes da Casa Guido, os familiares têm por ela, é o mesmo sentimento que eu tenho. Até fico emocionada porque eu acredito muito que as pessoas estão nos lugares que elas precisam estar, e ela está ali porque ela precisa realmente transmitir tudo isso, todo esse carinho, todo esse profissionalismo que é tão efetivo, que faz tanta diferença. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam do episódio, se vocês têm alguma outra dúvida, alguma outra indicação de um profissional que seria interessante trazer aqui. Nós temos a intenção de fazer mais um rodízio com os outros profissionais que integram a nossa equipe, para que, como eu comentei antes, a gente possa montar esse quebra-cabeça e demonstrar tudo o que significa o serviço da Casa Guido, e desmistificando um pouquinho, nos aproximando um pouquinho mais de cada um de vocês, sejam familiares, pacientes que estão procurando informação aqui na internet, ou comunidade em geral que nos apoia e quer entender um pouquinho mais
do trabalho que é feito na Casa Guido. Então, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês têm indicação. Peço também para que vocês curtam esse episódio, compartilhem com aqueles que vocês acham importante, aqueles que vocês acreditam que vão entender toda essa mensagem que o podcast tenta passar, e estejam conosco nos próximos episódios, porque a gente ainda tem muita história para contar. Tchau, tchau!